na parte de quarta-feira, pedras vivas. Isso é o que nós somos, pedras vivas. A pedra viva é Jesus Cristo. E nós, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, somos pedras vivas, colocadas no edifício, cujo fundamento é a pedra viva, que é Jesus Cristo. E nós somos construídos em cima desta pedra viva, que é Jesus, pedras no edifício de Deus. De que maneira nós, seres caídos, pecadores, podemos agradar a um Deus santo? Em Romanos capítulo 8, verso 1, o segredo está em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Leia comigo. Aqui diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda segundo o Espírito Santo de Deus que em você habita. O Espírito Santo de Deus nos gera e nos comunica a mente de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos santifica. Por isso diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos uma criação distinta, uma ordem distinta na criação de Deus, filhos e filhas. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas você e eu fomos gerados como filhos e filhas de Deus quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nascemos da água e do Espírito, no batismo, nós nascemos da água e nascemos do Espírito Santo, gerados pelo Espírito Santo. E assim como um pai ama os seus filhos, o nosso Pai Celestial nos ama como filhos e filhas de Deus. E também diz o capítulo 5 de Romanos, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos oferece graça antes mesmo de qualquer resposta da nossa parte. Antes de qualquer coisa que possamos dizer ou fazer, Ele nos estende a sua mão, concedendo-nos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o seu amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Pela fé, por meio da obra de nosso Jesus, podemos ser reconciliados com Deus e nos tornarmos agradáveis aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia agora e vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e vamos ver então os versos 4 a 6. Leia comigo. E chegando-vos para ele pedra viva, Jesus é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, você e eu, salvos por Jesus Cristo, nos tornamos pedras vivas no edifício de Deus, fundamentado na pedra angular que é Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Você e eu somos casa espiritual de Deus, sacerdócio santo, porque nos espelhamos em Jesus Cristo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Meu querido irmão, comparamos este texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. Vamos comparar agora com Hebreus, capítulo 11, verso 6. Aqui em Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus se não tivermos fé em Jesus Cristo. Mas pela fé em Jesus Cristo que você tem, que eu tenho, pela fé em Jesus Cristo, nós vivemos para agradar a Deus. Sem a intervenção de Deus, as pessoas caídas seriam incapazes de apresentar algo valioso para Ele. No entanto, o Senhor, em sua graça e misericórdia, abriu um caminho por meio de Jesus Cristo. Os que respondem a Deus pela fé são considerados justos aos seus olhos pela intercessão de Cristo, cuja justiça é a única justiça aceitável. E os que respondem ao convite amoroso de Deus são considerados dignos pela obra de Cristo como mediador.
sendo transformados à sua semelhança. Meu querido irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ver então os versos 51 a 57. Leia comigo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos vamos morrer. Muitos de nós permaneceremos vivos até a volta de Jesus, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, porque os mortos ressuscitam glorificados. E nós, os vivos, seremos glorificados no abrir e fechar de olhos na segunda vinda de Jesus. Por isso diz aqui o verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Este cenário que Deus está nos mostrando aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 57, é um quadro de vitória, de sucesso, de extermínio do mal, da destruição de Satanás, que representa o pecado, e a transformação dos filhos e filhas de Deus sendo glorificados para a eternidade. O aguilhão da morte, que é o pecado, será destruído, Satanás será queimado. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, você, meu querido irmão e irmã, você é chamado para a vitória em Cristo Jesus. Não pense no fracasso, não pense negativo, não pense que você não pode, não consegue, não pense em desistir, porque a Bíblia está nos afirmando, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E fomos eleitos para sermos casa espiritual de Deus, sacerdócio santo. Este é o prazer de Deus, em que sejamos um sacerdócio santo aqui na terra. Para isso fomos chamados. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz, mas vós sois a geração eleita, eleita pelo Pai Celestial, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não precisa de ninguém e de nada? Não, isso não é verdade. Deus precisa dos filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus para sermos sacerdócio santo, casa espiritual de Deus e para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Deus habita com você, Deus habita em você através do Espírito Santo. Participantes da natureza divina. Que privilégio, que alegria! A alegria de Deus se manifesta em você. A alegria dos pais são os filhos. A alegria do nosso Pai Celestial é o Filho unigênito. Existem outros filhos e filhas de Deus comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus se alegra em você, meu querido irmão. Aleluia!